Igor Belúcio é formado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em Ensino de Física pelo IFES. Na universidade, atuou no movimento estudantil, onde participou de mobilizações pelas cotas sociais e raciais. Ao sair da universidade, continuou sua luta pela democratização do ensino superior, lecionando em escolas públicas. Também luta em coletivos de professores pela valorização dos profissionais da educação. Outra frente de atuação de Igor Belúcio é nos movimentos comunitários, como a Associação de Moradores do Jardim Laguna, onde foi presidente. Uma das mobilizações feitas em conjunto com a comunidade foi a luta pela construção da praça. Defende a inclusão social das minorias, oportunidade para as juventudes, desenvolvimento sustentável e políticas públicas de qualidade e acessíveis para toda a população de Linhares. Igor Belúcio tem como vice o também professor João Paulo Guzmão. Candidato agora que participa é o candidato Igor Belúcio, do PSOL. Sorteando a pergunta, primeiro bloco aí com perguntas gravadas com representantes de entidades linharenses e cada candidato tendo, portanto, aí 3 minutos para responder aí a este questionamento. Portanto, agora a vez do candidato Igor Belúcio, do PSOL, a pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Edival Santana, presidente da ADESG. Vamos conhecer então a pergunta. Edival Santana, presidente da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Em nome dos adesguianos linharenses, quero perguntar ao senhor, caso eleito, se irá fazer esforços para trazer para Linhares uma escola cívico-militar, como nos moldes de Montanha e Viana, no Espírito Santo. Muito obrigado. Candidato Igor Belúcio, do PSOL, 3 minutos a partir de agora. Boa noite a todas e todos presentes aqui. Quero cumprimentar aos demais concorrentes aqui, a concorrente, cumprimentar a minha equipe que está aqui do PSOL Linhares, cumprimentar você, linharense, que está nos assistindo aí. Quero agradecer a oportunidade da TV Sim de estar aqui mostrando um pouco do que o PSOL Linhares pensa, o que nós estamos pensando, que nós queremos para a nossa cidade. Investir em educação, ele é o caminho para a nossa nação. A Linhares tem um problema nessa cidade que nós não temos uma base de educação e que dê continuidade para que as pessoas possam chegar a uma universidade, para que as pessoas possam ter um plano de carreira a partir dali do ensino fundamental e que ele tenha um acompanhamento da assistência social, de uma equipe pedagógica que vai preparar esse jovem para o futuro. Pensar numa escola cívico-militar é pensar na democratização das formas de educação que possa ter na cidade. Mas antes de pensar numa escola cívico-militar, nós temos que pensar em creches para as crianças de 0 a 1 ano, para que seus pais possam trabalhar. Nós temos que pensar no ensino fundamental, nas áreas que estão esquecidas, onde o índice de desenvolvimento da educação básica está baixo e que nunca foi tocado. Nós temos que pensar no nosso ensino médio e dar uma ampla visão para o estudante, que ele possa ter uma oportunidade, após o ensino médio, de estar prestando um vestibular, um concurso público, mas para isso nós temos que ter um cursinho popular. Eu sou cria do PUPT Linhares, Projeto Universidade para Todos, é uma parceria da Prefeitura com a UFES, e, infelizmente, esse projeto ele acabou aqui em Linhares. Não deram continuidade, e eu quero voltar com esse projeto, porque é o horizonte que o jovem precisa. Mas não só isso, o jovem hoje aqui em Linhares está disputando as poucas vagas que temos na Facel. Nós precisamos ampliar essa faculdade pública, valorizar os seus professores, valorizar o corpo docente, torná-la mais democrática e pensar que a maioria dos que estão aqui assinaram um compromisso com a faculdade, com o DCE, de prezar pelo movimento 1000 da Facel. Apenas um não. Então, vamos pensar que todos que têm um compromisso com a Facel querem ver a nossa faculdade crescer. Nós precisamos de botar o jovem na faculdade para ele ter uma vida digna, para ele ter qualificação.
Nós precisamos de botar o jovem para sonhar, para estudar, não para dar algema para ele. Passaremos agora ao sorteio do próximo candidato que responde nesse segundo bloco. Candidatos a prefeito do município de Linhares. E quem foi sorteado agora? Igor Belúcio, candidato do PSOL. Conheceremos então aqui a próxima pergunta, né, de eleitor linharense. A pergunta de número 5. Pergunta de número 5, Geisiele Silva, do bairro São José. Então, eu acho bem interessante fazer um estacionamento rotativo. Para quem trabalha, para quem precisa vir no centro, é bem difícil, né, estacionar. A gente precisa demora horas, fica procurando estacionamento. Então, fazer um estacionamento rotativo seria interessante. Igor Belúcio, 2 minutos. Obrigado pela pergunta, Geisiele, lá do São José. Eu sou contra. Eu sou contra fazer estacionamento rotativo, porque não adianta se você pegar e punir o pobre pelas más gestões que tivemos aqui, que deixaram o centro da cidade ser tão lotado de pessoas que utilizam o estacionamento, não só no horário comercial, mas como garagem de prédios, né? Aquelas pessoas que têm ali, que moram no centro, elas alugam um apartamento, mas o apartamento ele não fornece o estacionamento. E o que acontece? Você pode passar lá de madrugada no centro da cidade, você vai ver o tanto de carro que tem estacionado lá. O problema disso daí é porque não tem o estacionamento de curta duração. Durante o dia, no plano de governo do Igor Belúcio, vai estar lá estacionamento de curta duração. Nós vamos aumentar o número de estacionamentos que temos, porque as pessoas que precisam sair das suas casas e chegar até o centro, elas desistem muitas vezes por conta de ter que estacionar, né, nas ruas mais longe e ter que andar. E o centro não está o mesmo centro de muito tempo atrás, está perigoso. Quanto mais longe você estaciona, mais chance você tem de ser vítima da violência urbana na cidade. Então, eu não acho que a população linharense tenha que arcar com os custos, né, da falta de projetos que nós temos para o estacionamento no centro da cidade, né? Então, você tirar o dinheiro das pessoas para você fazer esse planejamento, né, é mais uma forma de você criar um imposto e fazer a população que já paga muito imposto nesse país, nessa cidade, né, para ter como conseguir estacionar um carro para fazer um serviço no centro da cidade. Então, é inadmissível pensar no estacionamento pago, pessoal. Nós temos que pensar em alguma coisa que seja gratuita, pensar em uma solução inteligente que não tire o dinheiro do contribuinte e do cidadão linharense. Quem responde agora é o candidato Igor Belúcio, do PSOL. Passaremos então ao sorteio da segunda pergunta do candidato Igor. Pergunta de número 6, Maurília de Matos, do bairro Canivete. Porque a saúde está muito precária, porque às vezes a gente vai no postinho, marca a consulta. Quando eles resolvem fazer a consulta, a gente já teve que ter ido na farmácia, porque não resolveu o problema, às vezes não tem médico. E quando tem médico, fala que está cheio, tem que marcar para outro dia. 2 minutos, candidato Igor Belúcio, a partir de agora. Obrigado pela pergunta, Maurília, do Canivete. Eu sei como é que é isso, né? Eu dependo do Serviço Público de Saúde, eu dependo da Unidade de Saúde do bairro Jardim Laguna, eu dependo do HGL, eu dependia, né, do Serviço Público de Fisioterapia, mas não tive acesso, porque a fila estão atendendo o pessoal do ano passado ainda, foi quando eu procurei, foi o que me disseram. E a gente sabe quanto é difícil a gente conseguir consulta com o médico. As pessoas têm que acordar às 5 horas da manhã para fazer uma fila na porta da unidade de saúde, isso é uma vergonha, tá? Isso é inadmissível para a população linharense que paga seus impostos, que contribui para que esse município cresça e se desenvolve. E a gente não quer isso. A gente não quer isso para a cidade. A gente quer uma cidade mais humanizada, prezando pelo lado da saúde, com atendimento estendido dessas unidades de saúde, para que elas possam contemplar os trabalhadores. Nós queremos um HGL mais humano. Na semana passada eu estive lá com a minha mãe, né, e eu vi a situação, como é que está lá. 18 a 20 pessoas no corredor. As fotos chegaram hoje para mim de mais do que eu já tinha visto. Eu falei, isso aí eu já vi. Isso eu estou cansado de ver. Isso eu estou vendo desde quando eu fui pela primeira vez no HGL até hoje. E não muda. E as pessoas têm que parar para prestar atenção que isso é culpa da má gestão. É má gestão do hospital, é a má gestão da saúde no município. E as pessoas têm que pensar em mudança. Que quando você coloca um pobre que vive a mesma situação que você, eleitor e eleitora, você vai saber que você vai ser atendida, você vai estar representada.
Tá? E quando você pensa em colocar uma pessoa rica no poder, um milionário no poder, você está prezando porque a pessoa nunca pisou naquele HGL, nunca entrou naquele lugar, nunca entrou numa unidade de saúde para consultar. Quando quer consultar, procura a rede privada. Eu desafio aqui os meus concorrentes, minha concorrente aqui, a utilizar o HGL como eu uso, a utilizar o HGL como vocês usam, e para a porta das unidades de saúde 5 horas da manhã. Eu duvido quem vai. Obrigado, candidato. Certinho? Vamos então agora, com a ajuda aqui da Maria Eduarda, fazer o sorteio então do candidato que faz a pergunta. Candidato sorteado Igor Belúcio, do PSOL. Igor Belúcio, candidato do PSOL, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu dirijo a pergunta ao candidato Guerino Zanon. Guerino Zanon. A partir de agora, Igor, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Candidato, a gente vê que o senhor, nos últimos anos, né, tem desenvolvido a cidade com um modelo industrial, mas tem esquecido do lado turístico. Nossas lagoas estão fechadas, as que estão abertas à população estão poluídas. Eu queria saber do senhor, se o senhor, no seu próximo mandato, o senhor vai ter a dignidade de dar uma lagoa aberta para a população, e se o senhor vai despoluir as lagoas que estão poluídas pelas empresas, e se o senhor vai abrir aquela lagoa do lado da sua casa lá, que me disseram lá no Canivete que você fechou ela e murou para não ter acesso à Praia da Unique, que ficou restrita àquelas pessoas que compraram o loteamento lá, que fecharam, e foi fechada a Praia do Caju. Então, nesse sentido, eu queria saber se o senhor tem alguma proposta para desenvolver o turismo e abrir as lagoas, inclusive aquela perto da sua casa lá. A partir de agora, candidato Guerino Zanon, do MDB, o senhor tem 2 minutos para responder. Nós temos trabalhado o desenvolvimento do município em várias frentes, né? Na frente industrial, como você bem colocou, de 97 até a data de hoje, Linhares tem produzido excelentes notícias para todo o estado do Espírito Santo e para o Brasil, com relação a novos investimentos. Porque a gente, desde o início, vinha falando que, em algum momento, nós temos que sair da dependência do royalty de petróleo. E a gente só vai conseguir fazer isso diversificando a nossa economia. Esse é um ponto. Concordo perfeitamente com você e agradeço por você entender que a gente tem provocado o desenvolvimento industrial. E quando a gente provoca o desenvolvimento industrial, os serviços e o comércio ganham muito. Tanto que agora há pouco a representante do Sebrae falou que Linhares foi cidade pioneira na geração, na criação de novas pequenas empresas aqui na região. Isso é muito bom. Segundo, se você toca o problema das lagoas, é histórico, não é de agora. Com relação à área que nós temos no Canivete, nós compramos em 10 famílias no ano de 1998. E se você quiser entrar lá para tomar banho, você pode entrar, só que você não vai encontrar praia lá, porque na nossa área não tem praia. A Lagoa do Caju e a Lagoa do Minotauro não pertence ao nosso condomínio. E não foi no nosso governo que foram fechadas. Você bem sabe isso. Quem lhe deu a informação lhe faltou com a verdade. E a despoluição das lagoas desde o ano de 1998 que a gente vem trabalhando. O que não pode acontecer é quando entra um governo que quer fazer de despoluir lagoa, sai esse governo e entra outro e volta a estaca zero. O que a população tem que fazer? Cobrar constante, vigilância constante. Obrigado, candidato. Candidato Igor Belúcio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, o senhor, mais uma vez, o senhor não deu a solução para o problema. Né? As lagoas vão continuar fechadas, 78 lagoas, e nós, da população linharense, vamos continuar sem acesso, tendo que pagar para entrar numa lagoa dessa.
Isso faz com que o nosso turismo não se desenvolva, candidato. Nós não temos o que oferecer aos turistas. A gente entende que no nosso modelo turístico, que a gente quer propor para a cidade, né, as pessoas vão visitar Linhares, elas vão ocupar Linhares, não só no verão, mas durante o ano inteiro para aproveitar as nossas belezas naturais. E isso, quem ganha com isso é o comércio, que vai expandir as vagas de emprego. Quem ganha com isso são os comerciantes que vão estar lucrando e expandindo mais os seus negócios. Mas o que a gente não pode deixar, candidato, é deixar as lagoas apenas na mão dos milionários, candidato. Essa população, ela tem direito a se divertir, ela tem direito ao lazer. Ela não precisa pegar a estrada, andar 10 quilômetros para ir do centro até a Lagoa Nova para poder se divertir na lagoa com a sua família, candidato. Nós precisamos despoluir essa lagoa aqui do Jardim Laguna, do Interlagos, que os peixes morreram aí, o senhor bem viu. Tirar aquele presídio dali. Obrigado, candidato. A partir de agora, candidato Guerini nos anuncia. Eu tenho 1 minuto para a tréplica. Eu acho que nós temos uma sequência, né? Você fez a pergunta, eu tive a resposta, você a réplica e eu a tréplica. Eu vou te responder sim. Já passou a hora do município ter uma praia aqui na região central para os menos favorecidos. Já passou da hora. Vamos juntos lutar por isso. É minha proposta também. Bota pra quebrar, abrir as lagoas pro povo banhar. Bota pra quebrar, abrir as lagoas pro povo banhar. Respeita esses jovens que estamos falando, direito pro povo, ele tá lutando. Antônio de Freitas, do PT. A quem o senhor dirige sua pergunta? Candidato Igor. O senhor tem 1 minuto para perguntar. Igor, em relação à agricultura familiar, o que você propõe? A partir de agora, candidato Igor Belúcio, do PSOL, tem 2 minutos para responder. A gente é solidário à luta dos trabalhadores do campo, né? A gente que é do PSOL, a gente acompanha há muito tempo a luta da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, frente aos grandes, né, proprietários de terras. O que a gente pode oferecer para essas pessoas é toda a estrutura necessária de maquinário que possa estar ajudando essas pessoas a estarem fazendo as suas lavouras, né, a sua produção. Mas não só isso. Na feira que tinha antigamente, né, que a gente quer voltar com ela, aquela feira do agronegócio, que vinha conjunto à festa da cidade, né, que não sei por qual motivo ela acabou e nunca mais voltou. A gente quer dar um espaço para essas pessoas estarem mostrando seus produtos ali, uma feira de produtos orgânicos. Nós queremos dar espaço também para essas pessoas estarem compondo junto com a gente. Nosso plano de governo já está previsto e nós vamos fazer um restaurante popular no centro de Linhares, um restaurante popular descentralizado nas periferias, e nós vamos estar comprando alimentos diretamente dessas famílias que produzem. Tá? Nós vamos utilizar o que a gente tem de melhor, os pequenos, e utilizar os pobres em favor do pobre. É isso que a gente quer fazer. É isso que o governo do PSOL pensa. Tá? A gente quer utilizar da melhor maneira os recursos públicos para que a gente atenda primeiramente aos pequenos, para depois pensar em atender os grandes. Tá? Então, no quesito da agricultura familiar, nós vamos estar trabalhando em conjunto, tá bom? E valorizando essas pessoas que arduamente trabalham para plantar, para que a gente possa jantar em casa, que a gente possa ter o nosso alimento, né? Não só está favorecendo aos grandes produtores, como é o que a gente vê em todo o país, e aqui em Linhares também não é tão diferente. Candidato Antônio de Freitas, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O nosso plano de governo em relação à agricultura familiar, ela envolve parcerias com todo mundo do campo, que nós sabemos que, a mesmo do trabalhador do campo da cidade, você tem os alimentos provindos mais de 70% da agricultura familiar. E esses trabalhadores merecem todo o respeito. E a gente vê que grande parte desses trabalhadores tem, o trabalho deles não é valorizado, porque no meio tem o atravessador, que acaba ficando com grande parte do lucro, ou seja, é um trabalho praticamente que não é valorizado, ou seja, a gente precisa de políticas necessárias para que esse trabalhador tenha sido valorizado. Ok, candidato Igor Belúcio, a partir de agora só tem 1 minuto para a tréplica.
nós precisamos ampliar o número de feiras livres que temos em Linhares, né? Atualmente só está tendo uma feira, né, fixa lá dentro do Parque de Exposições, né? Isso pode se tornar permanente, para que tenha não só ali, mas também em outros bairros, e está aproveitando essa produção da agricultura familiar, não só na sexta-feira e no sábado, mas durante outros dias. Nós estamos vendo aí pequenos agricultores indo de Santa Maria de Itibá aqui e fazendo as feiras, mas não encontram a estrutura necessária para isso. Então, no nosso projeto, a gente quer fazer toda a estrutura necessária para que essas pessoas possam estar mostrando seus alimentos, vendendo mais barato, para que a gente gere a economia necessária para essa população que tanto precisa economizar recursos para se manter e conseguir dignidade nessa vida. Então, pensando por esse lado, essa estruturação ela deve vir e ela deve vir logo, para que essas pessoas possam estar atendendo a população linharense. Ok. Nesse quarto e último bloco, entre os candidatos a prefeito do município de Linhares. Quem pergunta agora é o candidato do PSOL, Igor Belúcio. Candidato Igor, a quem o senhor dirige a sua pergunta. Eu dirijo a minha pergunta ao candidato do PT, Antônio de Freitas. Ok, o senhor tem 2 minutos para formular a pergunta. É 1 minuto ou 2? Desculpa, 1 minuto. 1 minuto, desculpa. Ok. Professor Antônio, a gente que é de partido de esquerda, a gente tem um carinho mais especial com os povos oprimidos. A gente pensa que são as primeiras pessoas que devem ter a atenção do poder público, né? E a gente vê que a gente tem que pensar um modelo de desenvolvimento social para que essas pessoas tenham dignidade ao morar nessa cidade de Linhares. Então, como é que você vê esse desenvolvimento social que nós temos aqui e se o senhor tem alguma proposta para melhorar o desenvolvimento social de Linhares? Ok, agora sim, 2 minutos para o candidato Antônio de Freitas, do PT, para fazer a resposta. Obrigado pela pergunta. Em termos sociais, a gente sabe que acarreta todos os outros. Se você não desenvolve o lado social, só valoriza a parte da cidade, indústria, e a parte comercial, você fica devendo, né, em outras áreas. Então, investir em educação, segurança, investimentos em investimento para que empresas sejam colocadas na sua responsabilidade social e podemos recorrer à forma do PT governar de realmente estar sempre voltada para o lado social. Nós temos a expansão de escolas, né, pelo menos na rede federal, e também essa expansão pode ser feita e colocada para atender os alunos da rede municipal. Nós vemos que umas simples condições para atender o lado social é você ter, por exemplo, iluminação pública, você ter segurança com mais efetividade, você não tem uma segurança efetiva, na verdade. Então, eu acredito que podemos fazer muito mais do que o que tem sido feito. Ok, candidato Igor, 1 minuto para a réplica. O intuito dessa pergunta era provocar mesmo aquele sentimento que o linharense tem de que ele está desassistido. Ele está desassistido na saúde, ele está desassistido na educação, ele está desassistido na segurança e ele está desassistido no lazer também. O que a gente vê na cidade são pessoas que procuram formas de lazer e não encontram. São pessoas que procuram oportunidades e não têm. Sabe? O que acontece é esse modelo de desenvolvimento econômico que vem através de indústria, através de empresas, que são focados apenas, né, nos grandes negócios, que não atende às minorias que nós queremos atender. Então, nós temos que pensar nos pobres, nós temos que pensar nos idosos, nós temos que pensar até na população LGBTQIA+, que está desassistida aqui na cidade. Nós temos que pensar que nós temos aqui pessoas que têm que ver dignamente e têm que ter sua qualidade de vida assegurada. O que eu vejo as pessoas procurando lazer, vindo caminhar em ciclovia no 3 Barras, e que não tem um local adequado para a gente fazer isso.
candidata Eliana Dadalto, do Podemos, é quem faz a pergunta. Agora, candidata, a quem a senhora dirige a sua pergunta? É o Igor, né? Ao Igor Belúcio, do PSOL, 1 minuto para a senhora realizar a sua pergunta. Como você vê a importância de aplicar o Fundeb na educação básica? Candidato Igor Belúcio, o senhor tem 2 minutos para responder. É muito importante aplicar corretamente, né, os recursos do Fundeb para quem precisa, né, que é a educação básica. Já teve muitas vezes que eu estive lá na universidade e fui convocado, chamado, porque havia algumas denúncias que o Fundo de Educação Básica não estava sendo aplicado de forma correta aqui na cidade. Né? Isso é importante porque isso vai garantir a qualidade da educação pública. Isso é muito importante porque isso vai garantir com que aquela criança ela se desenvolva e ela tenha as condições dignas de chegar à universidade, tenha as condições dignas de ter o seu estudo e garantir, a partir daí, uma qualificação para ter o seu emprego, para buscar as suas oportunidades, aquilo que ela quer. Então, quando a gente pensa que o Fundeb ele é aplicado de forma incorreta e quando o Fundeb ele não atende a essas crianças, nós estamos tirando o futuro dos jovens. Nós estamos tirando a oportunidade daquele pobre chegar ao nível, pelo menos, daquele rico, né, de ter, pelo menos, uma educação digna, de qualidade. Quando a gente pensa que o Fundeb ele deve ser aplicado corretamente, nós estamos falando que ele deve ser aplicado pensando no aluno, pensando no desenvolvimento dele, pensando que essa pessoa é o futuro do país e vai construir essa cidade. Pensar que a educação ela é a única forma que o pobre encontra de ter dignidade nessa vida, gente. Nós temos que investir na educação básica, e isso é para já. Isso não pode ter essa disparidade que há entre as escolas particulares e as escolas públicas. Isso porque, muitas vezes, os recursos são mal aplicados, os projetos não estão contemplando a população pobre, e parece que é, sim, um projeto, né, que faça com que o pobre ele continue ali, ó, na base da pirâmide da sociedade, sustentando essa classe rica, essa classe que não oferece as oportunidades que ele precisa e que ele deve ter para se desenvolver. Candidata Eliana Dadalto, 1 minuto para a réplica. No meu governo, todos os recursos do Fundeb serão aplicados com integralidade de acordo com o que manda a lei. Vocês, servidores públicos da educação, assim como os demais, não precisarão acionar a justiça para receber o que lhes é de direito, como vem ocorrendo aqui em Linhares, né? A gente presenciou há poucos meses atrás essa situação em Linhares. É lamentável de esse conselho não ter nem direito de voz. Então, a gente se solidariza, eu me solidarizo com esse conselho, pelo fato de que nós, quando chegar à Prefeitura de Linhares, nós vamos fazer da educação referência. E o Fundeb vai ser aplicado exclusivamente para a educação. Nós vamos ter também, dentro do nosso governo, a equipe multidisciplinar, com a psicóloga, assistentes sociais. Tempo esgotado, obrigado. O candidato Igor Belúcio, 1 minuto para a tréplica. Com esses recursos do Fundeb, a gente consegue abrir creches, a gente consegue criar projetos dentro do ensino fundamental, que é a responsabilidade da prefeitura de cuidar. Tá? Se a educação está ruim, é por culpa do gestor. Tá? Isso não é culpa do professor, não é culpa do aluno. Isso é culpa da falta de projeto, isso é a falta a responsabilidade que o gestor tem em zelar pela educação de qualidade para seus munícipes. O compromisso do Igor Belúcio, o compromisso do PSOL, que é gerido, né? Nós temos aqui uma chapa, né, que tem 3 professores e uma guerreira, que é a Sandra Mara, eu, o João Paulo, o Léo Martins, somos professores. Nós temos o compromisso de pensar que o pobre tem que ter sua vez através da educação e seu direito de estudar assegurado, desde que saia do ensino fundamental, infantil, até a universidade. Porque o que a gente quer é que as pessoas tenham as mesmas oportunidades que nós tivemos de estudar e não ficar apenas fazendo mais duro em chão de fábrica. Para saber agora quem realiza aí, quem faz suas considerações finais, candidato Igor Belúcio, do PSOL, 3 minutos a partir de agora, candidato.
Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui, aos candidatos, à candidata, a todos e todas que estão nos assistindo também, por estar vendo esse exercício da democracia, né? Esse acesso à informação. Na minha campanha eu não tive muito tempo de televisão, tive 22 segundos, era muito caro colocar alguma coisa na televisão, e quando nós conseguimos, desbravando, tentando e aprendendo, né, mandamos um pouco do recado que a gente queria. Hoje também estamos mandando um recado para você, linharense, que quer acreditar que nós podemos sonhar com uma cidade melhor, uma cidade que pensa na população mais humilde. Nós somos a maioria, gente. Nós temos que pensar que quando vocês elegem os milionários, os ricos, os donos do poder, vocês estão dando um tiro no próprio pé, porque eles não estão pensando em vocês. Quem pensa em pobre é o próprio pobre, é quem vê as mesmas dificuldades, quem compartilha das mesmas angústias. É isso que a gente tem que pensar, que nós temos que pensar num gestor que vem do povo e que vai brigar pelo povo. Independente de política eleitoral, eu tenho um projeto para a cidade e nós vamos concluir ele. Ele teria sido aplicado esse ano, mas vai ser aplicado no ano que vem. Devido à pandemia, nós não conseguimos, que é o nosso cursinho popular. O nosso time do pessoal, nós estamos preparando muita coisa para a cidade, nós estamos começando agora, isso é só o começo das reivindicações. E eu convido você a fazer parte desse time, eu convido você a vir lutar contra essa exploração que nós estamos vivendo na nossa cidade, sem direito a acesso à saúde, à educação, a um lazer digno, e a emprego e à segurança. Nós temos que pensar que, vindo do pobre, vem coisa boa também. Não é só quem acha que é o rico, é inteligente, que consegue governar a cidade, não. O pobre é o que vive as angústias. Quando eu estive no HGL, eu sempre vejo e converso com as pessoas. Nessa situação que nós estamos passando, nós temos que construir e pensar num outro hospital público. Não acredito que nós vamos ficar apenas com um hospital público para 180 mil pessoas, gente. Vamos parar para pensar. Nenhum desses projetos dessas pessoas que estão aqui contemplam essa ideia. Nós temos que pensar em ampliar esse sistema de saúde e não pensar em esperar só o Estado assumir o HGL para fazer o que ele quer. Nós temos que pensar que nós temos que fazer agora, aplicar esses recursos agora. A cidade tem dinheiro, os recursos vêm através dos impostos meu e de vocês, e nós temos que ter a dignidade de prezar aonde eles devem ser investidos. Nós temos o projeto da Prefeitura itinerante, nós vamos estar rodando os bairros, depois de eleitos, para ver quais são os anseios da população e aonde elas querem que sejam aplicados os recursos. Nesse dia 15 de novembro, conheço os candidatos do PSOL, conheça o Léo Martins, o número 50 mil, conheça a Sandra Mara 5023 e vote 50, porque o 50 vai pensar no povo, o 50 não vai pensar apenas na classe rica empresarial. Mais acesso à saúde,